Shalom, meus queridos amigos, que o Eterno te abençoe e guarde. Sejam todos muito bem-vindos, é um prazer estar aqui com vocês, podermos falar da palavra do nosso Criador, falar também das coisas que estão acontecendo no mundo inteiro. Eu estou sempre falando com vocês aqui, batendo nessa tecla, que está sendo formado um governo único, mundial. Eles estão fazendo de tudo, forças se arregimentando. Aquele país, eu não posso falar nome de país, viu? Vou explicar por quê. Porque tem um robozinho no YouTube aí que pega e eles estão simplesmente desmonetizando todos aqueles que citam alguma coisa contra esse país. Então eu só vou falar, vocês sabem qual é o país, tá? Aquele país onde tudo começou dessa doença, ok? Então, o que acontece? O regime deles é um regime austero, um regime ditatorial, é um regime comunista. E eles estão expandindo, já estão expandindo. E querem expandir muito mais e querem acelerar. Essa é a grande luta. Quando se fala Ocidente e Oriente, né? É a grande luta. O que está acontecendo? A preparação para o chamado homem do pecado, porque é aquele que ele quer primeiro que preparem o seu reino, preparem o seu comando, e aí quando ele vir está tudo preparado, ele vem para sentar no trono. Compreenderam? Ainda que seja por pouco tempo, está profetizado, isso vai acontecer. Certo? Só que não é uma dominação total para o mundo inteiro, mas eles estão preparando sim. E uma das coisas que nos mostra bem claro na Escritura é que ele se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de adoração. Ok? Um ponto final aqui, porque fica muito fácil identificar. Presta atenção no que está acontecendo nesse país do Oriente, né? E veja o que é esse regime. E se você apoia esse tipo de regime, veja o que está acontecendo lá e imagine, é isso que eles vão impor no mundo. Ok? Uma das grandes coisas que o criador desse tipo de regime ditatorial tinha era o quê? Anular Deus, derrotar a Deus. Leia os livros dele e você vai ver que ele fala que iria derrotar Deus, anular Deus. Tá bom? Então o regime foi criado com esse intuito. Presta atenção. Lá nesse país que eu estou falando, que vocês sabem qual é, proíbe professores de mencionar Deus em sala de aula, ok? O professor não pode falar sobre Deus, não pode falar sobre Escritura, não estou falando de religião, mas lá proíbe também a religião, tá bom? Mas eles proíbem falar sobre Deus, não querem. Regime comunista tem monitorado professores na sala de aula. O Partido Comunista desse país tem ameaçado os professores que mencionam Deus ou religião em sala de aula, sob o risco de demissão, ou, claro, você sabe como é que funciona, né? O regime ditatorial desse país, que é um ditador que manda, né? E o partido, ele vem impondo maior controle sobre os materiais educacionais e restrições sobre temas a serem abordados em sala de aula. Segundo informa a agência Bitar Winter, especializada em perseguição religiosa no país asiático, regime comunista desse país tem intensificado o controle das aulas, tanto nas escolas como em universidades. Os professores estão sendo acompanhados sob suas falas. Então, estão sendo monitoradas as aulas. Cada palavra do professor, cada gesto, cada livro que ele dá, tudo é monitorado, ok? As autoridades buscam por aquilo que definem como pensamentos reacionários ou comentários impróprios, de forma que os alunos não sejam ensinados sobre democracia ou religião, muito menos a Escritura Sagrada.
críticas contra esse regime também são proibidas. Não se pode criticar. Se abrir a boca para elogiar. O governo acredita que os professores religiosos são hostis. Veja bem, o governo acredita que os professores religiosos são hostis ao partido, mesmo que não evangelizem, disse um professor de inglês da província oriental de Shandong. O Partido Comunista teme que eles integrem a fé ao ensino. Ok? Olha bem, teme que eles ensinem a fé, integrar a fé no ensino para as crianças. É por isso que eles controlam estritamente os professores e querem que eles sigam o seu sistema ideológico e, eventualmente, se tornem marionetes que não podem pensar de forma independente, que é o normal desse regime. Então, se você, evangélico, que eu já tive comentários aqui, adota esse tipo de comunismo, tá aí, ó, tá bom? Você está apoiando uma coisa que amanhã vai tirar a sua liberdade, vai tirar o seu direito, tá? E você está pensando que você vai poder louvar a Deus, que você vai poder engrandecer o nome do Criador? Não. Se você fizer isso, você estará sendo enquadrado como criminoso, tá bom? Porque é assim que está acontecendo lá e que acontece em outros países do mesmo regime, certo? Uma professora universitária relatou ao Beitar Winter que no ano passado uma equipe de inspeção, olha só como é que funciona, uma equipe de inspeção do regime comunista foi à escola onde ela trabalhava. Ela disse que o objetivo da visita era investigar a posição ideológica dos professores em relação aos protestos pró-democracia em Hong Kong, região autônoma, ok? Então, são fiscalizados cada passo, são fiscalizadas cada palavra, o tipo de aula, tudo é monitorado. Simplesmente seguem a lista, a risca, eles seguem, certo? Aquela cartilha do criador do regime, que ele diz que iria acabar com Deus, destruir Deus, cancelar, anular Deus, ok? Então, o que fala a Bíblia? A Bíblia é bem clara, que o homem do pecado, chamado anticristo, antimessias, ele se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de adoração. Quer dizer, tudo em relação à religião, a objetos de adoração, tudo o que se diz a favor do Criador, não, isso não serve. Isso vai ser criminalizado. É criminalizado nesses países. E levando esse regime para fora, aonde chega o regime e se instala, é criminalizado servir a Deus. Vocês estão vendo que nós estamos a um passo desse governo do anticristo, o que nos mostra também que estamos a um passo da chegada do governo do nosso Deus para todo sempre. Estamos também a um passinho da nossa redenção final. Mas para que nós possamos entrar nessa redenção, nessa vida eterna, nós temos que estar preparados espiritualmente, fazendo a vontade do Criador. Por isso o Criador nos deixou a Escritura Sagrada, que é uma regra de vida para todo ser humano. Essa é uma regra de como nós devemos andar, falar, pensar, agir para agradar ao Criador. O que eles não querem é isso, é que você se esforce para agradar a Deus. Eles acham que você tem que agradar um sistema governamental e mais nada. Eles acham que é eles quem sustentam a humanidade, que é eles quem garante liberdade para a humanidade. Liberdade do que? Eu não sei. Porque a própria palavra diz que para a liberdade foi que Deus nos libertou.
Falta pouco para chegar ao reino de Deus e temos que nos preparar. E a gente vê, infelizmente, eu estou falando porque aqui no canal já recebi comentários de pessoas dizendo, inclusive, que Jesus tinha pensamentos comunistas. Para você ver a ideia que essas pessoas têm. Esse é um regime que não permite a adoração a Deus. Falar que outro regime é bom, todo regime tem seus defeitos, mas esse proíbe a principal coisa da nossa vida, servir ao nosso Deus. Sem Ele nós não somos nada. Sem Ele nós não podemos nada. Então nós estamos vendo que isso mostra para nós que tudo está preparado. Existem algumas pedras de tropeço, eu sempre falo. Algumas pessoas falam, os Estados Unidos apoiam. Os Estados Unidos hoje não apoia esse tipo de regime. Porque nós temos o Donald Trump lá, que eu não tenho dúvida. Deus levantou aí o que está barrando muita coisa que você não está lendo sobre o Partido Democrata e outros que querem a mesma coisa. A mesma coisa. Os Estados Unidos, um país tão livre, com toda a liberdade, né? E eles querem destruir tudo isso. E eles querem destruir também o nome de Deus dentro dos Estados Unidos. Donald Trump é um homem que chegou lá, levantado por Deus com certeza, e faz um obstáculo. Então é o que eu disse, não é o mundo inteiro que ele dominará. Mas com certeza, grande parte do mundo está a caminho dessa dominação. Infelizmente, essa doutrinação que leva as pessoas a uma loucura total e chegar ao ponto em que vai se cumprir exatamente, que hoje já está mais ou menos assim, o que o próprio Jesus disse, quando o Filho do Homem vier, acaso achará fé na terra? Justamente por causa o quê? Da doutrinação. Não, isso não existe, isso é mentira. A Bíblia sendo mudada dentro desse país para poder elogiar o sistema de governo, o partido. E assim nós estamos vendo essa loucura crescente, cada vez mais. Meus irmãos, hora de orar. E muito. Clamar, implorar e se apegar cada vez mais, porque estamos chegando num momento crucial. Infelizmente, e vai chegar um ponto, como diz em Apocalipse, você sabe disso, vai chegar um ponto em que você vai decidir, eu sirvo a Deus, perco a minha vida ou ponho minha vida em risco, ou eu simplesmente abro mão da minha salvação, do meu Deus, e me entrego à podridão dos homens que virá sobre a terra e está sendo montada. Amém? Ore, clame, arrependei-vos, porque essa é a mensagem final. Arrependei-vos enquanto há tempo, porque o tempo está ficando escasso cada vez mais. Meus irmãos, muito obrigado pelo carinho de vocês, obrigado pelo apoio. Continue aí se inscrevendo no canal, quem não é inscrito, nos apoie a trazer essa mensagem a cada dia. E tem outras mensagens muito fortes aí que estão chegando, tá bom? O Eterno te abençoe e guarde. Até o próximo vídeo com as bênçãos do nosso Criador. Shalom, forte abraço.